Muito bem, você já sabe que o propósito de Paulo na epístola aos Colossenses é combater um falso ensino. Paulo tomou conhecimento por meio de Epáfras que falsos mestres estavam disseminando um falso ensino lá na igreja dos Colossenses. Paulo, então, tomou a iniciativa de ajudar os crentes lá da igreja colossense por meio de uma carta. Ele, então, escreveu essa carta para combater esse falso ensino. Que falso ensino era esse? Você já sabe qual é a natureza desse falso ensino. Eu já disse a você que esse falso ensino era um mix de ideias, de crenças e práticas religiosas procedentes de diferentes fontes. Por exemplo, havia um pouco de judaísmo nesse falso ensino, havia um pouco de misticismo pagão, havia um pouco de neoplatonismo, de gnosticismo. Então, era um mix de crenças e de práticas religiosas, este falso ensino. No domingo passado, eu disse a vocês que nesta carta, ora, Paulo está mirando no aspecto judaizante da heresia, ora, Paulo está mirando no aspecto místico da heresia, ora, Paulo está mirando no aspecto gnóstico, no aspecto platônico. Então, quando a gente lê essa carta, a gente pode perceber qual é a intenção de Paulo, onde ele está querendo acertar no seu ataque à heresia colossense. Nós vimos na semana passada Paulo mirando no aspecto judaizante, não é? Ele falou sobre circuncisão, ele falou sobre festas religiosas dos judeus. Então fica clara a intenção de Paulo de combater esses elementos judaizantes daquela heresia. Mas hoje, nesta passagem que lemos, parece que Paulo muda o foco. Parece que agora Paulo está mirando o aspecto gnóstico, o aspecto neoplatônico da heresia colossense. Então, nós vamos começar a nossa aula entendendo este aspecto da heresia, entendendo este elemento que compunha o falso ensino que estava sendo disseminado lá entre os colossenses. Que elemento gnóstico é esse? De fato, a gente deve dizer que é um elemento pré-gnóstico ou um gnosticismo incipiente. Eu estou dizendo isso porque Paulo escreveu essa carta em meados do primeiro século e o gnosticismo só floresceu mais tarde, lá pelo século segundo, terceiro. Mas já havia, lá em meados do século I, ideias gnósticas, um gnosticismo incipiente, iniciante. Paulo está combatendo isso aqui. Mas, reverendo, o que é gnosticismo? Irmãos, gnosticismo vem de gnose. Gnose significa conhecimento. Grosso modo,
O gnosticismo era um movimento que reivindicava ser detentor de um conhecimento secreto que ninguém mais possuía. Só eles tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Apenas alguns poucos iluminados tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Então parece que a heresia de Colossos tinha um viés gnóstico. Por quê? Porque os falsos mestres, eles reivindicavam para si um conhecimento secreto, um conhecimento mais completo, que faltavam aos cristãos em geral e que nem os apóstolos tinham. Então, quando eles apresentavam as suas ideias, eles diziam, eles pretendiam ser cristãos. E eles diziam, não, é isso mesmo. Os apóstolos andaram com Cristo, eles receberam ensino das mãos de Cristo, mas eles ainda não têm tudo. Eles não tiveram a revelação completa, a revelação última. E nós temos acesso a estas coisas mais profundas, a essas realidades mais completas que nem os apóstolos tiveram. Então, nisto consistia o viés gnóstico da heresia dos colossenses. Mas o gnosticismo, ele floresceu num mundo altamente influenciado pelo platonismo, ou pelo neoplatonismo. O que é isso? O gnosticismo, ele floresceu no mundo influenciado pelo dualismo grego, pelo dualismo platônico. O que é isso, reverendo? O que é esse dualismo? Eu explico para vocês. O platonismo, vindo de Platão, filósofo grego, concebia a realidade de maneira dualista. Para Platão, existe um mundo ideal, um mundo das ideias, um mundo perfeito. E existe um mundo, que é esse mundo no qual nós vivemos, que é o mundo material, o mundo concreto, que é uma expressão imperfeita desse mundo ideal. Então, para o platonismo, o mundo como nós conhecemos e vemos é apenas uma expressão imperfeita de um mundo ideal, do mundo das ideias. Tudo que nós vemos neste mundo, tudo que nós percebemos neste mundo, concretamente materializado, é apenas uma expressão imperfeita das coisas perfeitas que existem nesse mundo ideal. Então, isso levou à conclusão de que tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é material é inferior, é menor, é intrinsecamente mal. Tem o mundo das ideias, onde tudo é perfeito, e tem esse mundo material, concreto, palpável, que é de natureza inferior. Irmãos,
esta maneira dualista de ver o mundo influenciou muito o pensamento cristão, muito mesmo, a ponto de alguns cristãos, no princípio, duvidarem que o corpo de Jesus fosse um corpo material mesmo. Porque como é que pode? Jesus é um espírito puro. Como é que um espírito puro vai se unir à matéria? A matéria é má. Então, Cristo não teve, de fato, um corpo material como esse nosso. Era uma aparência de corpo, mas não era um corpo material. Se você ler a primeira epístola de João na Bíblia, você vai ver que João combate essas ideias. João diz que o espírito que nega que Cristo veio em carne é do anticristo. De jeito nenhum. Isso era influência platônica no pensamento cristão. Irmãos, essa ideia de que a matéria é má e aquilo que é imaterial é bom, influencia até hoje a mentalidade cristã. Tem muito crente que pensa com categorias platônicas. Não é categoria bíblica. Na cabeça de muito crente, por exemplo, a alma é a parte boa nossa. O corpo é a parte má, porque é matéria. Tem muito crente que pensa assim. Ele pensa com categorias platônicas. Não, o que importa mesmo é a alma. O corpo não vale nada, não presta. O corpo não presta para... Se você já viu, por exemplo, em ofício fúnebre, o oficiante fala assim: meus irmãos, o nosso irmão não está mais aqui. Só está aqui o corpo dele. O nosso irmão já está com o Senhor. Isso aqui é só matéria. Fala de maneira desprezível. Já viram? Isso é platonismo, isso não é cristianismo. Isso é uma visão de mundo que não é bíblica. O cristianismo não despreza a matéria. Cristo não morreu só por sua alma, ele morreu para salvar o seu corpo. Creio na ressurreição do corpo, diz o credo apostólico. Essa é a nossa fé. A nossa fé não despreza, não menospreza o que é material. Então, isso é dualismo platônico. Então, veja bem, com base nesta influência gnóstica, com base nesta influência platônica, o que os falsos mestres estavam propondo à igreja colossense como um caminho de aperfeiçoamento cristão? O que eles estavam propondo? Se você der uma olhada aí no texto que nós lemos, você vai descobrir aí que eles estavam propondo como um caminho para o aperfeiçoamento cristão, o caminho do rigor ascético. Dê uma olhada aí no verso 23. Achou a expressão rigor ascético? Achou aí no verso 23? Então, rigor ascético era o caminho proposto pelos falsos mestres para o aperfeiçoamento dos crentes, não é? O que é rigor ascético? A lógica é a seguinte: se a dimensão material é má, se a dimensão imaterial é boa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reprimir os desejos relacionados à dimensão material, ao corpo,
e eu tenho que elevar os desejos relacionados com a dimensão imaterial do meu ser. Esse é o caminho do aperfeiçoamento, é o caminho do rigor ascético. Se você quiser ser aperfeiçoado, você precisa mortificar a matéria. Você precisa elevar o espírito. O que isso significa na prática? Isso significa, na prática, você se abster de satisfazer certos desejos do seu corpo. Isso é rigor ascético. Então, a heresia colossenses propunha o rigor ascético como um caminho de santificação, como um caminho de aperfeiçoamento cristão. É isso que Paulo está combatendo aqui, não é? Então, se você deseja se desenvolver espiritualmente, você tem que ser rigoroso com o seu corpo. Você tem que ser rigoroso com a dimensão material, porque a dimensão material é ruim. Então, esta era a proposta que os falsos mestres estavam oferecendo aos crentes de Colossos e que Paulo está combatendo aqui. Preste bem atenção. É claro que nós estamos falando aqui de desejos legítimos. Desejos legítimos. Existem certos desejos relacionados ao corpo que precisam ser mortificados, sim. Mas não por causa da sua relação com o corpo. Eles precisam ser mortificados porque são contrários à vontade de Deus. O problema não é a materialidade da coisa. O problema é ser contrário à vontade de Deus. Entendeu? Mas só que aqui, Paulo está falando, está pensando em desejos legítimos, que não eram contra a vontade de Deus, mas que os mestres falsos estavam dizendo que precisavam ser mortificados por causa da relação que tem com o corpo, com a matéria. Está claro isso? Então, por exemplo, o adultério. O adultério é um pecado que pode estar relacionado ao corpo, mas pode não estar relacionado ao corpo. Jesus disse que você pode cometer adultério no pensamento, não é? Sem nenhuma materialidade. Então, qual é o problema do adultério? É a materialidade? Não. É porque é contrário à vontade de Deus, não é? Existem desejos sexuais legítimos e que não precisam necessariamente serem reprimidos por causa da sua relação com o corpo. Está claro aqui o ponto? Está claro isso para vocês? Então, qual era o problema? Por causa da influência platônica, esses falsos mestres, partindo do pressuposto de que a matéria é má, estavam propondo como caminho de santificação o rigor ascético. Ou seja, você tem que se abster de comer certas coisas, você tem que se abster de certos alimentos, você tem que se abster de tocar certas coisas, você tem que ser rigoroso com os desejos do corpo, você deve mortificar a dimensão material e você deve elevar a dimensão espiritual, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente é aperfeiçoado. Irmãos, de fato o apóstolo Paulo, ele era muito crítico dessa proposta.
Paulo criticou demais o rigor ascético. Querem ver? Abra 1 de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler aí, veja bem, início do capítulo 4, verso 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então veja bem, Paulo está advertindo a Timóteo para o fato de que, está chamando a atenção dele para o fato de que surgiriam falsos mestres, espíritos enganadores, e Paulo chama aí de ensinos de demônios. Que tipo de ensino de demônio é esse? Paulo diz o verso 3, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Está vendo? Paulo está combatendo aqui o rigor ascético. Paulo está combatendo o falso ensino que diz que o celibato é mais espiritual do que o casamento. Proíbem o casamento porque entendem que a abstenção da sexualidade, a abstenção do casamento é um caminho para o aperfeiçoamento moral e espiritual. Paulo está criticando isso. O que Paulo está dizendo é que o celibato não é moralmente nem espiritualmente superior. Paulo diz que abster-se de comer certas coisas, certos alimentos, não é um caminho para crescimento espiritual. Não é assim que a gente cresce espiritualmente. Não é assim que a gente é aperfeiçoado. Entendeu? E qual é o argumento de Paulo aqui? Paulo está baseando o seu argumento em quê? Qual é a base bíblica de Paulo aí? A base bíblica de Paulo é a doutrina da criação, não é verdade? O que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que tudo que Deus criou é bom. Olha só. O que Paulo está citando aí? Gênesis. Não é isso? O que a Bíblia diz? Que depois que Deus criou tudo o que ele fez, viu Deus que tudo quanto fez era bom. E parte do que Deus fez é o quê? A sexualidade humana. E Deus uniu homem e mulher e disse, e os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Paulo está dizendo, que é isso que você acha que vai crescer espiritualmente abstendo-se de coisas boas que Deus criou. Não é esse o caminho. Esse tipo de espiritualidade não é cristã. Esse tipo de espiritualidade não é bíblica. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Então, Paulo combate esse rigor ascético na carta a Timóteo, com base na doutrina da criação.
Mas voltando em Colossenses, Paulo está fazendo a mesma coisa em Colossenses. No nosso texto de hoje, Paulo está combatendo o rigor ascético. Mas ele está usando outras bases. Em Timóteo, as bases que Paulo usa são as bases da criação. E em Colossenses, volta lá em Colossenses, capítulo 2 de Colossenses. Quais são as bases sobre as quais Paulo combate a heresia do rigor ascético? Quais são as bases aí em Colossenses? Vê se você consegue descobrir. Colossenses 2, verso 20. Qual é a base? Se morrestes com Cristo. Qual é a base? Lá, escrevendo a Timóteo, Paulo usa como base a criação. E aqui? A redenção, união com Cristo. União com Cristo. O que eu estou querendo mostrar para você é a importância do que estamos estudando na quarta-feira. Paulo usa aqui a união com Cristo como base para combater o rigor ascético. Por que você não deve se deixar levar pelo rigor ascético? Paulo diz, porque você morreu com Cristo. Olha só, a base de Paulo é união com Cristo, não é? Então, a arma de Paulo aí em Colossenses é a doutrina da nossa união com Cristo. Paulo está mostrando aí implicações da nossa união com Cristo em sua morte e em sua ressurreição, não é? Para combater a heresia do rigor ascético. Olha, no verso 20, ele lembra a nossa união com Cristo em sua morte. E no capítulo 3, verso 1, ele lembra da nossa união com Cristo na sua ressurreição. Então, por que é que você não deve seguir os falsos mestres do rigor ascético? Por causa da sua união com Cristo. Então, esta é a razão que Paulo dá para que os crentes não sigam esse caminho de santificação. Rigor ascético não é o caminho da santificação. Então, vamos ver o argumento de Paulo com base na nossa união com Cristo. Colossenses 2, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Essa é uma pergunta que Paulo está fazendo. A pergunta, o ponto de interrogação está mais na frente, mas é uma pergunta. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Então, em primeiro lugar, vamos comendo pelas beiradas aqui como bons mineiros para entender Colossenses 2:20. Em primeiro lugar, vamos então entender a expressão rudimentos do mundo. Paulo está dizendo que por causa da sua união com Cristo, você morreu para os rudimentos do mundo. Por que é que eu não devo seguir esse caminho de aperfeiçoamento, o caminho do rigor ascético? Resposta de Paulo: você não deve seguir porque você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo. Não ajuda muito, né? Bom, mas vamos entender o que são rudimentos do mundo, porque aí talvez ajude um pouco mais, não é? O que Paulo quer dizer com rudimentos do mundo? Irmãos, mundo aí
termo mundo tem que ser entendido pelo contexto, porque mundo pode ser um punhado de coisas na Bíblia, não é? Por exemplo, a Bíblia diz, não ameis o mundo. Mas depois a Bíblia diz, Deus amou o mundo. Ué, que negócio é esse? Então você tem que entender o que pode ter um punhado de significado o termo mundo, não é? Então, rudimentos do mundo. Irmãos, mundo aí deve ser entendido como a presente era, a presente ordem de coisas contaminada pelo pecado. É o presente mundo alienado de Deus. É o mundo como ele se tornou desde que Adão e Eva se rebelaram contra o Criador. Então, mundo aí é o mundo pecador, é o mundo corrompido, é a presente ordem de coisas que é contra o Senhor e o seu ungido. Preste atenção. O mundo no qual nós vivemos não é um mundo espiritualmente neutro. Ele se levantou contra o seu Criador. É um mundo rebelado. Ele é contra o Senhor e contra o seu ungido. Por isso que Jesus diz que vocês não são do mundo. Vocês não são desta ordem de coisas, desta esfera. Não é? Então, mundo aí é esse mundo cuja mentalidade é contra Deus. Por isso é que a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, não é? É o Deus deste século. Esta é a ideia aí. Então, é isso que Paulo chama de mundo aqui. Então, preste bem atenção. Paulo está dizendo, está chamando essa proposta de santificação, rigor ascético. Paulo diz, isso é rudimentos do mundo. Então, essa proposta, rigor ascético, esse caminho Paulo chama de rudimentos do mundo. Então, Paulo está dizendo que esse tipo de espiritualidade tem o seu nascedouro aonde? No mundo. Esse tipo de espiritualidade não é do alto, não vem de Deus. Isso é invenção de homens. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essa proposta de rigor ascético, essa proposta de espiritualidade tem a sua origem, tem a sua raiz, tem o seu nascedouro onde? No mundo. Isso não é de Deus. Isso não nasceu na mente de Deus. Isso não nasceu no coração de Deus. Esse tipo de espiritualidade é mundana. É isso que Paulo está dizendo. Mas e rudimentos? Rudimentos do mundo. Por que Paulo chama essa proposta de santificação de rudimentos do mundo? O que são rudimentos? Rudimentos são coisas elementares, não é? Você não fala assim? Os rudimentos da matemática. Os rudimentos da gramática, não é? O que são os rudimentos da matemática? As coisas elementares, não é? As coisas... o beabá, né? É o beabá da matemática. O beabá da gramática. São os rudimentos. São as questões elementares.
Então, preste bem atenção. Paulo está chamando essa proposta religiosa do rigor ascético de rudimentos deste mundo. Para Paulo, esse é um tipo de religiosidade tosca, primária, mundana. Rudimentos do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está chamando essa proposta de espiritualidade de rudimentos deste mundo. Ou seja, isso é uma proposta religiosa tosca. Isso não é de Deus, isso é rudimentar, isso é espiritualidade inventada por homens. Não é esse o caminho do aperfeiçoamento cristão. Não é esse o caminho da santificação. Entendeu? Rudimentos do mundo. Esta é a ideia, não é? Algo rudimentar, algo primário, algo tosco, algo elementar, que tem origem no mundo. Inventado pela mentalidade humana sem Deus. Deixe-me ajudar a entender essa expressão rudimentos desse mundo. Pense numa pessoa que prega uma ferradura de cavalo na porta da sua casa, na esperança de conseguir com isso proteção espiritual para sua casa. Tem gente que faz isso, né? Põe uma ferradura lá porque acha que a ferradura de cavalo vai proteger a sua casa de ameaças espirituais. Pense naquela pessoa que veste uma determinada cor de roupa na passagem do ano, porque entende que vestir uma determinada cor vai determinar sucesso durante o ano numa determinada área da vida. Se você quer sucesso financeiro, a cor é X. Se você quer sucesso no amor, a cor é Y. Se você quer sucesso na saúde, a cor é Z. Já viram isso? Isso é espiritualidade. Pense, por exemplo, naquele jogador de futebol que, ao entrar em campo, faz o sinal da cruz 3 vezes lá, né? Vai lá e entra para jogar. Isso é espiritualidade. Tosca, rudimentos do mundo. É um tipo de espiritualidade, porque, de fato, por sermos imagem de Deus, não é? Nós somos seres espirituais. Você sempre vai cultivar algum tipo de espiritualidade, não tem como você fugir. Mesmo o ateu, ele tem uma dimensão espiritual no seu ser, não tem como escapar disso. Ele vai cultivar algum tipo de espiritualidade. Tosca, rudimentar, nascida na sua mente, mas vai. Entende o que são rudimentos do mundo? Que Paulo está dizendo aqui. É esse tipo de... É do mesmo nível. Do mesmo nível. Mas tem isso com roupagem evangélica também, viu? Não fica rindo lá da ferradura, não. Tem muita superstição evangélica. É aquele crente, por exemplo, que deixa a Bíblia aberta no Salmo não sei o quê e entende que vai espantar as influências más da sua casa. Está lá a Bíblia aberta no Salmo não sei o quê. Está vendo? Paulo chama isso de rudimentos desse mundo nessa passagem aqui. Espiritualidade tosca, espiritualidade elementar. Isso não aperfeiçoa você. É isso que Paulo está dizendo. Que a proposta dos falsos mestres
são rudimentos deste mundo. Paulo chamaria tudo isso de rudimentos desse mundo. Ok? Então, Paulo chamou isso aí no verso 8 de Colossenses 2 de vãs sutilezas, filosofia, tradição de homens, não é? Rudimentos do mundo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, cuidado vocês aí de Colossos, para que vocês não se deixem levar por uma espiritualidade tosca. Cuidado para que vocês não se deixem levar por uma espiritualidade que não nasceu na mente de Deus. Isso nasceu na mente de homens. Isso é desse mundo. São rudimentos deste mundo. É isso que Paulo está dizendo aí, não é? E por que razão os crentes não devem se submeter a esse tipo de coisa? Qual é a razão que Paulo dá aí? Ainda Colossenses 2:20. Eu estou me esforçando para ajudar você a entender o sentido de Colossenses 2:20. Por que razão? Paulo diz, se morrestes com Cristo para essas coisas, para os rudimentos do mundo, por que vocês se sujeitam a esse tipo de coisa como se ainda vivessem no mundo? Aqui você precisa entender o que Paulo está dizendo. Paulo diz, se morrestes com Cristo. Esse se aí, talvez não seja uma boa tradução. Porque quando você lê no português o se, pode expressar dúvida, né? É como se Paulo estivesse expressando dúvida. Mas, de fato, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está expressando dúvida. Paulo está fazendo uma afirmação. Não há aqui nenhuma expressão de dúvida. O que Paulo está dizendo é o seguinte, uma vez que você morreu com Cristo, já que você morreu com Cristo, então não se deixe levar por essa espiritualidade tosca. Não é? Esse se aí não é expressão de dúvida. Paulo está afirmando, Paulo diz, você morreu com Cristo. Se você, uma vez que você está unido a Cristo, você morreu com Cristo. Logo, você morreu para esse tipo de espiritualidade. Se você não tivesse unido a Cristo e você pertencesse a essa esfera, a esse mundo corrompido, se você pertencesse, aí faria sentido. Porque essa é a espiritualidade desse mundo. Então faz sentido. Mas você não é mais desse mundo. Por que você não é mais desse mundo? Porque você morreu. Ué, quando que eu morri? Você morreu lá no Calvário. Você não é mais desse mundo. Então a sua espiritualidade agora é outra. Está claro aí o que Paulo está dizendo? Veja a consequência da doutrina da união com Cristo. Olha como é que isso é prático. Não é? Olha como é que isso é prático. Então Paulo está dizendo aí, uma vez que você morreu com Cristo, não faz sentido você se sujeitar a essas ordenanças. Não faz sentido você buscar aperfeiçoamento desse jeito, não é? Por quê? Porque tendo morrido com Cristo, você não pertence mais a este mundo. Você não pertence mais a esta ordem de coisas. Portanto, você não deve seguir esse caminho de santificação. Não é assim, não é? Então, com tudo isso em mente, leia Colossenses 2:20 novamente. Dê uma olhada. Com tudo isso em mente, vai fazer sentido. Olha,
se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que é que vocês estão agindo como se vivesse ainda no mundo? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando a inconsistência, a incoerência de cristãos buscarem esse caminho de aperfeiçoamento, o caminho do rigor ascético, não é? Então, essa é a primeira razão. Qual é a primeira razão pela qual o cristão não deve buscar aperfeiçoamento pelo rigor ascético? Primeiro, porque ele está unido a Cristo, ele morreu com Cristo. Mas Paulo dá uma segunda razão. A segunda razão está no final do verso 22. Qual é a segunda razão? Pois que todas estas coisas, com uso, se destroem. O que Paulo está dizendo aí? Pode dizer, olha, você não vai se tornar mais santo porque deixou de comer um determinado alimento. Isso não faz você mais santo ou menos santo. Porque ao ingerir um determinado alimento, você põe fim nele. É isso que Paulo está dizendo. Todas estas coisas, com uso, se destrói. É isso mesmo que Paulo está dizendo. Paulo é muito prático, muito claro, não é? Ele está dizendo, olha, quando você come um alimento, você põe fim nele. Você come o alimento, o seu organismo retira do alimento os nutrientes, as vitaminas necessárias para a sua vida biológica, e o resto você elimina nas fezes. É isso que Paulo está dizendo. É estranho, não é? Mas é isso mesmo. Paulo fala, isso não é espiritualidade, isso não faz você mais espiritual ou menos espiritual. Essas coisas, elas se destroem com o uso. Entendeu? Isso não afeta a sua alma, o seu espírito. Não é? É isso que Paulo está dizendo. Olha, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Vocês estão com medo de algo que vocês destroem quando usam. Vocês estão com medo de quê? Entendeu? Então, esse é o ponto de Paulo aqui. Qual é a primeira razão que Paulo dá para não seguir esse caminho de aperfeiçoamento? Você morreu com Cristo, você não pertence mais a esse mundo. Esse tipo de espiritualidade é característico dessa ordem de coisas. Você não é mais daqui. Então, não faz sentido. Segundo, vocês estão com medo de coisa que vocês destroem ao usar. Essas coisas, com o uso, se destroem. É isso que Paulo diz. Finalmente, veja bem, verso 23. Dê uma olhada no verso 23. Tais coisas, essa é a terceira razão. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha o que Paulo está dizendo aí. Paulo está dizendo que esse caminho de santificação, o rigor ascético, tem aparência de sabedoria. Parece ser um caminho bom. Tem aparência de piedade. Impor a si mesmo restrições por causa da dimensão material do seu ser, impor certas restrições de prazeres legítimos. Mais uma vez, estamos falando de prazeres legítimos. Impor a si mesmo certas restrições de prazeres legítimos,
Pode parecer piedoso. Pode parecer piedoso. Mas olha o que Paulo diz. Paulo diz que, de fato, é uma piedade autocentrada, egocêntrica. Paulo diz, esse tipo de espiritualidade é culto de si mesmo e é falsa humildade. Curioso, né? Paulo diz que esse tipo de espiritualidade só serve para uma coisa: promover o orgulho humano. É culto de si mesmo e falsa humildade. Esse caminho de santificação faz de fato a pessoa se orgulhar de si mesma e se achar que é melhor do que a outra, porque não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz... É culto de si mesmo e falsa humildade. Esse caminho de espiritualidade só serve para inflar o ego. Só serve para promover o orgulho humano. Quem entra por esse caminho se sente melhor do que os outros. Coisa, hein? Não é isso que Paulo está dizendo aí? Olha só. Paulo diz, esse caminho tem aparência de piedade, tem aparência de sabedoria. Parece que é o caminho da santificação mesmo. Mas Paulo diz, sai disso, chuta que é laço. Só vai fazer você se sentir melhor do que os outros, se achar, inflar o seu ego, isso é culto de si mesmo. Isso é falsa humildade. E Paulo diz mais. Além de promover o orgulho e a soberba, Paulo diz aí no final do verso 23, esse tipo de coisa não tem valor algum contra os desejos pecaminosos do coração, a sensualidade. Então, isso não é o caminho do aperfeiçoamento. Rigor ascético não é o caminho da santificação. Não é eficaz. Não é eficaz contra a sensualidade. Não é eficaz contra os desejos pecaminosos do coração. Ok. Se esse não é o caminho, qual é o caminho então, Paulo? Se o rigor ascético, se esse esforço meu não serve, não tem eficácia contra os desejos do coração, onde é que está a eficácia? Paulo vai dizer, na sua união com Cristo. A eficácia não está no seu esforço, a eficácia está na vida que flui de Cristo para você. Você é como o ramo da videira. Eu sou a videira. Jesus falou, você é o ramo. E o ramo não pode fazer nada sem a conexão com a videira. Sem mim nada podeis fazer. O ramo só pode produzir fruto porque a seiva da videira está fluindo para ele. Você não precisa se esforçar mais. Você precisa crer mais, permanecer em Cristo, a fim de que a vida de Cristo flua para você. E você produza o fruto que você não poderia produzir por você mesmo. União com Cristo. Irmãos, isso é entender a natureza da vida cristã. A vida cristã não é baseada no esforço de homens. É baseada na união com Cristo. Não tem como exagerar a importância disso. Não entender a sua união com Cristo é não entender a vida cristã.
é seguir rudimentos do mundo. Tem muita coisa aí que parece cristianismo, mas é rudimentos do mundo. É espiritualidade tosca. Isso não é cristianismo. Cristianismo é união com Cristo. Não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. É a minha união com Cristo. Vida cristã não é resultado do seu esforço. É resultado do que Cristo faz. Mas isso vai ficar mais claro no domingo que vem. Porque até agora Paulo só falou da nossa união na morte. Mas agora ele vai falar no início do capítulo 3 da nossa união na ressurreição de Cristo. Aí você passa a conhecer o poder da ressurreição, que habilita você a viver em novidade de vida. Esse é o caminho do aperfeiçoamento. O resto é rudimentos do mundo. O resto é espiritualidade tosca. Não vem de Deus. Vem dos homens. E não tem eficácia, não tem poder contra a sensualidade. É o que Paulo diz aqui. Na Idade Média se achava que o rigor ascético é que me faz aperfeiçoar. Então, se eu queria ser um cristão melhor, eu tinha que deixar a vida comum, não me casar, não ter filhos, ir para o mosteiro, ir para o convento, ficar lá preso, sem contato com o mundo, fazendo orações e cânticos religiosos, meditação. Esse é o caminho do aperfeiçoamento proposto, por exemplo, por boa parte do cristianismo medieval. Paulo está dizendo, rigor ascético não é o caminho do aperfeiçoamento. Irmãos, que Deus nos ajude no meio de tanta confusão, de tanta proposta religiosa, de tantas vozes, a gente discernir a voz de Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E que nós creiamos e trilhemos o caminho que é Cristo. Permaneçamos nele, porque dele vem a vida de que necessitamos para frutificar e crescer. Semana que vem, a gente vê a primeira parte, se Deus quiser, do capítulo 3, e nós vamos ver a implicação da nossa união com Cristo na sua ressurreição. Hoje vimos a implicação da nossa união com Cristo na sua morte. Você morreu com Cristo e, portanto, não faz sentido mais você buscar aperfeiçoamento do jeito que esse mundo busca aperfeiçoamento. Essa espiritualidade proposta pelos falsos mestres de Colossos não é o caminho para o aperfeiçoamento cristão. Alguma pergunta ou alguma colocação sobre o que vimos hoje? Muito bem. Se não há, nós vamos nos colocar em pé, vamos orar e encerrar a nossa aula de hoje. Mais uma vez, nós agradecemos aos alunos que nos acompanharam à distância pela internet. Vamos orar. Aceita, ó Senhor, a nossa gratidão pela aula de hoje. Muito obrigado pela compreensão desses versos finais do capítulo 2 de Colossenses. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos alertares quanto a propostas de espiritualidade que tem aparência de coisa boa, tem aparência de sabedoria, tem aparência de piedade, mas é culto de si mesmo, é falsa humildade, só serve para inflar o nosso ego. Ó Senhor, ajuda-nos a discernir a Tua voz, ajuda-nos a perceber qual é o caminho
e o caminho é Jesus. Ajuda-nos a andar por ele. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.